Dois tipos de sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Amém. Boa semana a todos. Então vamos trabalhar. Tem pauta? Ó, cara. Microfone, cadê o meu amigo? Wagner. Carlos. Venda de imobilizado. Venda. Mais alguma? Fernando. É o CMV aqui do nosso programa. Como? CMV do nosso programa. Bagmar? Ao Leandro. Ao Leandro, que é uma pauta. IR retido. IR retido. Geraldo aí. Ah, tem, o Elias está lá do céu. Ele pode ser o Elias. Atestado. Geraldo. Sindicato. Mais alguma? Não, né? Eu recebi uma pergunta e a pessoa deve estar nos assistindo e funcionário do MEI, gostaria que alguém respondesse aí, quem tiver mais experiência no MEI. O funcionário do MEI, ele pode receber hora extra? Alguém quer responder? Ronan? Pois é. Pois é, por isso, porque o salário pode ser maior que o mínimo. Né? Pois é o piso da classe. Né? Pode falar, Ronaldo. Boa noite, colegas. Boa noite. É com imenso prazer estar mais uma vez aqui, acertando e errando com os senhores. A lei não veda o empregado do MEI receber horas extra. Veda que não pode ser superior ao salário mínimo. Mas eu entendo que faz jus assim fazendo a hora extra. Wagner. Presta aí. Boa noite a todos. Boa noite. Ele é o seguinte, eu fiz uma rescisão essa semana de um funcionário do MEI. E os 3 últimos meses ele teve hora extra no contra-cheque
E no sindicato das costureiras não foi vedado nada. Não foi nem comentado. E ela recebeu 3 meses com hora extra. Fala, presidente. Liga. Está desligado. O sindicato não vai impedir nada. Quem vai impedir é a Receita Federal. A legislação. Mas é igual o Ronan falou, né? Não tem nada que tem nada, né, que impeça. Olha bem, não tem nada. Mas o que falou? Só pode receber o salário mínimo, acabou. Ou o piso da categoria. Por isso que a dúvida da minha informação com ela, e eu trouxe para cá, porque eu fiquei uma coisa que diferente. Porque a legislação fala que o funcionário tem que receber o salário mínimo ou o piso da categoria. Fábio. O Fábio está aqui, não. Olha lá, mano. Pois é. Então fala aí, Geraldo, no microfone aí, o seu entendimento. Geraldo. Eu acho que é daí. Mas, no meu entender, lá, vamos ter que olhar, lá parece que não fala receber, não. Se um funcionário é contratado, salário mínimo ou salário da categoria. Agora, horas extras já não é salário, já é uma remuneração. Nós temos que olhar a legislação direitinho lá para a gente analisar melhor isso aí. Correto. Daí quer palpitar aí? Não? Tá. Divina, sabe alguma coisa aí do funcionário do MEI, Divina? Deixa. Fala aí, Wagner. Falo pelo seguinte ali, mas no caso da costureira, ela tem o salário, que é o salário base do sindicato, não pode ser salário mínimo. Igual o Everaldo falou, que o sindicato não vai exigir nada. Mas como que ela tem que seguir a convenção das costureiras? Que tenha produtividade. Nossa. Esse que é o problema. Pois é, na categoria, realmente. Aí obedeceu da categoria. Isso. Ela pode ser, se a categoria falar que é 2 salários, 2 salários. 2 salários. Mas lá no caso, a categoria, a convenção diz o piso. Aí isso aí tudo são verbas que a convenção prevê, mas não está no piso. E a legislação fala salário base da categoria ou salário mínimo. Aí é que está o problema. Otávio, você pode... Não? Está engatilhado aí, não? E em Wagmar, vê a resolução 94 lá para nós, lá depois do MEI. Em Wagmar, e o FGTS? Não, o FGTS dela foi normal. O salário, o piso do sindicato, mais a produtividade, mais hora extra. Pois o FGTS. O FGTS é 8% também? 8% também. 8%? 8%. Eu tinha dúvida nisso. Não, foi 8%. Eu entrei no... Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Estou no site do microempreendedor individual e está uma pergunta aqui que fala assim: o que se entende pela expressão que receba exclusivamente um salário mínimo ou piso salarial da categoria? Significa que o salário contratual do empregado deve ser, no máximo, o mínimo permitido em lei, ou seja, o salário mínimo previsto em lei federal ou estadual, ou o piso salarial da categoria definido por lei federal ou por convenção coletiva da categoria. Dando um exemplo, por exemplo, em Brasília, o piso salarial de um empregado de serviços gerais é aquele previsto na convenção coletiva da categoria e que é depositado, ele está falando que é depositado no Ministério do Trabalho, logicamente a convenção coletiva, né? Tá certo? Então, é o mínimo da categoria. Quanto a algum acréscimo, também não tem nada... Eli, então, igual eu disse, se assim não pudesse perceber hora extra, a lei teria que elencar lá no seu bojo. Não fala nada sobre hora extra. Então, isso estaria também tirando o direito do empregador, que em todas as outras qualidades poder-se-ia fazer hora extra. Ele não vai poder fazer porque está no meio. Pode fazer hora extra dentro da legalidade e receber por elas. Deixa eu complementar o Ronan. Na pergunta de microempreendedor individual, está perguntando: no limite estabelecido no caput do artigo 18C da Lei Complementar 123, estão incluídos os direitos do trabalhador.
A exemplo, hora extras, adicional de trabalho noturno, insalubridade, periculosidade. Inclui-se nesses mesmos limites as remunerações variáveis, a exemplo das gorjetas, comissões e gratificações? Resposta. O fato de o salário contratual ser o mínimo não significa que os direitos do empregado possam ser prejudicados. Assim, o pagamento de parcelas decorrentes da atividade laboral, inerente à jornada ou condição de trabalho, e que incidem sobre os salários são devidas, como hora extras, adicionais de insalubridade, periculosidade, por trabalho noturno, e sua inclusão na remuneração não implica a perda da condição do empregador de microempreendedor individual. Já as gratificações, gorjetas, porcentagens, abonos e outros entregam o salário e não são inclusas na definição do salário mínimo. Ok, ficou definido agora, realmente. Perfeito. Doutor Átimo, queria falar alguma coisa? Não, era só essa questão mesmo, que hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, como são direitos otorgados pela Carta Magna, uma lei infraconstitucional não pode limitar os ganhos do trabalhador. O que haverá descumprimento da regra, a questão das gorjetas, percentuais, comissões, entendeu? Isso aí haveria o descumprimento da regra, mas com relação à hora extra, perfeitamente cabível. Ok. Muito bom. Wagner, microfone aqui para o Carlos, fazendo um favor. Venda de imobilizado, Carlos. A ME do Simples, quando ela compra o imobilizado, maquinário, em outra unidade de federação, ela paga o diferencial de alíquota, certo? Compra aqui dentro não tem, normal. E quando ela vende, o Estado de Goiás dá uma isenção de ICMS. Tem um código lá, eu vi, mas não deu tempo de anotar, eu vim rápido. Tudo bem. Agora, veja bem, eu vou contabilizar quando ela vende em outras receitas, porque não é venda, não é mercadoria. Agora vem o detalhe, tem incidência do Simples Nacional normalmente essa venda? Deixa o Otávio, estava respondendo esses dias aí sobre o imobilizado, eu passar para ele ali. Peraí. Você tem que apurar se o ganho de capital, porque... Não teve. Tem que apurar o ganho de capital. Exato, mas não teve, viu, Jorge? Certo. Certo. Se apura o ganho de capital, e nessa apuração do ganho de capital também, você aplica-se a depreciação de acordo com as novas normas. Isso. Com as novas normas, e apura-se o ganho de capital. Logicamente, quando você compra o imobilizado, você tem nota fiscal dele. E quando você vender também, você tira a nota fiscal para você comprovar a venda. Ele não é somado essa receita de venda de ativo imobilizado com as receitas de faturamento. É calculado à parte e recolhido no código de ganho de capital. Ganho de capital, então. Mas quando não houve ganho de capital? Não, por isso que eu estou te pedindo para fazer você tirar a depreciação. Fazer a depreciação e tirar a nota fiscal também da venda para você caracterizar o valor que você está vendendo. Correto? Certo. E aquela lei que fala que a microempresa, não lembro agora, não há necessidade de fazer depreciação. Como é que fica essa situação? Depreciação acumulada. Como é que fica isso agora? Nós temos um capítulo lá do CPC que trata da depreciação dos ativos imobilizados. Então, eu acredito que você não pode fugir da norma, porque nós temos uma resolução do Conselho Federal e temos também as normativas que são emanadas pelo CPC, da qual são aplicáveis às pequenas e microempresas. Então, nós não podemos fugir o que se trata, a Lei 11.638. Tá certo. Não, beleza, então. Obrigado, doutor. Fábio. Não, só reforçando o que o Otávio falou, lá na Resolução 94, no artigo 5º, fala lá, a ME e a PP optando pelo Simples Nacional deverá recolher, né, dentre outros tem imposto de renda relativo, o inciso 5º, a linha B, o imposto de renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo imobilizado. Certo. Artigo 5º, né? Ok. Para efeito contábil seu, você pode até deixar de fazer a depreciação, mas para efeito fiscal. Você tem que aplicar a depreciação. Certo. No caso, recolhimento IR mesmo, ganho de capital. Correto. Ok, obrigado.
Microfone lá para o Fernando, para mim. Vai passando aí por... Está mais fácil ali. Eu tenho uma dúvida na questão do CMV, lá no nosso programa. Eu queria saber lá, porque na parte do valor contábil lá, ele está dando um percentual. E lá em outras ele está com um percentual negativo. Eu quero saber qual que eu considero para efetivação lá do percentual. Mas antes de entrar aí, eu queria complementar essa questão do imobilizado que o Carlos falou. Também está lá no nosso programa. Ele dá uma opção, se a gente quer lançar ele no imobilizado agora ou deixar para depois. E quando a gente deixa para depois, né? Eu já tentei entrar lá para procurar para mim poder fazer o lançamento posterior e não achei. Eu queria saber aonde é que eu vou para poder achar esse lançamento posterior. A questão do imobilizado no nosso programa. Presidente. Bem, passa para cá quando nós colocamos nosso programa, você já está batendo a escrita fiscal. Quer imobilizar? Quero. Você não fazendo, depois você tem que voltar e procurar o número da nota que você quer, o número do item que você quer e detalhar o bem seu. Aí ele vai sair. Você vem pessoalmente que eu vou olhar para você direitinho. Mas esse caso aqui é interessante, esse outro caso seu, que isso aí vai servir para muita gente aqui, gente, mas muita gente mesmo. E é a nossa preocupação, exatamente a infração ao artigo 29, inciso 9, da Lei Complementar 123. Então, o que esse artigo fala? Esse artigo fala o seguinte, é um palavreado meio bonito, durante o ano calendário, as entradas para a comercialização e utilização, exceto o aumento de estoque, não poderá ser superior a 80% das entradas de recursos. Vamos interpretar isso? Vamos interpretando isso. Veio o pessoal do Estado, fiz uma consulta do Estado, levou quase 1 ano ou 2 anos para responder, e eles falaram o seguinte, que a entrada de recurso chama-se receita. Pronto. Então, em resumo, a empresa não poderá apresentar um lucro inferior um lucro bruto inferior a 25%. Essa é o resumo da coisa. Bem, nesse caso específico, passa aqui, Otávio. Vou dar a chave aí. Vou dar a chave, Bem, vamos fazer um pequeno teste conosco aqui, ver que a gente... Porque cada vez que a gente faz o testezinho, a gente vai aprendendo mais, gente. Eu já verifiquei isso com os cursos que a gente colocou. Graças a Deus o curso vem aqui, o pessoal pergunta muito, inclusive aqueles que quiserem vir. No dia 11, nós vamos dar um curso sobre prática contábil. Nós vamos explicar desde o que? A subscrição do capital social até fechar o balanço. Essa vai ser a nossa norma. A única coisa que eu vou pedir para o pessoal é baixar o nosso livrozinho, que está no site, e também ler a lei da SA no artigo 176 até o 193, para a gente poder discutir. Mas vamos pensar em termos certos de legislação. Não tem legislação. Nós temos a situação no fim do ano, a seguinte: a empresa apresentou até agora 191 de estoque, ela adquiriu 370, ela está com estoque de 205, apresentou uma venda de 233, apresentando aqui um custo de 164 e apresentando um lucro de 69 e apresentando um percentual de lucro de 42%. Então, esse 42%, a gente durante os anos vai passando e a empresa não pode modificar muito esse percentual de lucro. Se ela tem um percentual de lucro de 30%, ela deve manter esse percentual de lucro e assim por diante. Tá bom? Bem, isso aqui, gente, muitos anos atrás eu detectei através do Estado que mandou uma notificação igualzinha a essa. E graças a Deus agora não tem mais, porque o nosso programa capta isso para fazer. Inclusive a respeito do artigo 29, inciso 10 da Lei Complementar 23. Quem infringir esse artigo está fora do Simples Nacional durante 3 anos consecutivos. Essa é a ideia.
Mas vamos fazer um teste, me permita fazer um teste? Permitam? Tá bom. Vamos supor, gente, que ele falou, a lei falou, ó, não poderá apresentar um lucro inferior a 25%. Vamos supor que eu vim aqui e coloque 25%, tá bom? É o permitido pela lei. Bom? Permitido pela lei. Você não fica com raiva de mim, não? Fica não? Quem acertar vai ganhar o pote de mel. Pronto. Beleza? Olha bem, gente. Diz o ditado seguinte: critica um sábio, ele será mais sábio. Critica um tolo, ele será seu inimigo. Eu estou aqui passando para vocês que eu quero que vocês sejam mais sábios. Porque eu aprendi isso com o tempo, é claro que eu tenho mais autonomia, porque eu vivo isso aqui e vai passando. Mas isso que eu vou passar para vocês é quem quiser ganhar o pó de mel, aí levanta o braço. Quem quer responder para mim? Vai seguindo a pergunta. Quem quer responder? Qual a pergunta, seu vereador? Não, eu vou fazer a pergunta. Você vai responder, né? Você começa, tá bom? Você começa. Vamos. Tá, então, diz o ditado também, aquele que erra mais, tem mais probabilidade de acertar. Então, o Fernando tem probabilidade de acertar, ganhar o potinho de mel. E eu fiz com muito carinho, certo? Inclusive, levei umas picadas, mas foi gostoso demais. Então, é o seguinte, gente, olha, eu estou apresentando o estoque, gente, isso é análise, certo? De análise. Eu estou apresentando o estoque 205. Esse estoque inicial não tem jeito de mexer nele. Essas compras não tem jeito de mexer nela. As minhas vendas não tem jeito de mexer nela. Eu só posso mexer, por enquanto, com estoque. Beleza? Beleza? Não vai. Beleza. Então é o seguinte. Se eu colocar 25%, só vai me responder o seguinte. O meu estoque deve aparecer maior ou menor? Menor, Menor? Tá bom. Se eu colocar 25%, o meu estoque deve ser menor. Quem discorda do nosso colega Fernando? Todo mundo concorda com ele? Pode discordar, gente. Hã? Você para que é maior? Menor? Espera aí. Não, olha só, pode ser mais um. Ou ser maior ou menor. Não, ele falou que é menor. Você não pode falar que é menor, não. Só pode haver o maior. A opção menor já tem. Tem alguém que entra com a opção maior? Tá bom, pera aí, Geraldo. Você falou que é menor. Beleza. Quem acha que é maior? Levanta o... Geraldo? Maior. Tá bom. O Geraldo acha que é maior. Então anotamos lá. O Fernando acha que é menor e o Geraldo acha que é maior. Então, o Fernando continua ganhando. Então, vai ser menor. Beleza? Depois eu explicar tudo. Bem, Fernando. Senhor. Larga esse senhor, cara. Se o meu estoque vai ser menor, o meu custo vai ser maior ou menor? Só espera aí. É só o Fernando. Aí fica doidinho, né? É gostoso, rapaz. Ele fica doidinho. Aí não sabia um, mas estava outra, né? Tem muito coisa. Não, é só isso aqui. Fernando, o meu custo vai ser maior ou menor? Maior. O meu custo vai ser maior. Quem acha que é menor? Ninguém, né? Então, realmente, o custo vai ser maior. Tá bom. Se meu custo é maior, o meu lucro bruto vai ser maior ou menor? Não, só Fernando. Estão soprando aqui, mas é menor. Menor. Agora eu quero ver quem vai soprar agora para acabar. Aí, o meu lucro vai ser menor. O meu estoque maior. E eu pergunto agora, está bem aqui, Fernando, para você acertar, ó. Ó, Fernando. Está vendo aqui? Está vendo? Tá bom. Para o Fernando acertar, para se achar o percentual de mais de lucro bruto, eu divido o que com o que? Só o Fernando. Vai dividir as vendas pelas compras, velho. Peraí.
CMV. Pera aí. Tá aqui, Fernando. Tá aqui, Fernando, ó. Pera. Só faltou o bruto aí, né, Severado? É o lucro bruto pelas vendas. O lucro bruto pelas vendas. Pera. Quem é contra ele? Fala. Lucro dividido pelo custo percentual. Aí você acha o percentual de mais de lucro bruto que está lá na Lei Complementar 123, certo? Inciso 10. Manda o mel. Infelizmente, mas eu creio que o Fernando aprendeu como que faz, né, Fernando? É isso aí. Peraí. Esse aqui era de sortear, então você tem que buscar um para ele. Severaldo. Não, é o... ué. Agora eu falei que ia sortear 5. Lá em outras lá. Aqui esse daqui, menos 18,49. Quando nós... Isso aqui, ó. E não esquece aqui. Esquece aqui. Isso aqui é fiscal. Isso aqui é contábil. O que me interessa é esse contábil nosso. Tá bem? Esse aqui são fiscais, certo? Então, é claro que isso é negativo, não te preocupe com isso não. Agora, esse aqui que é o fundamental, é o que está na lei, que fala, não poderá apresentar um lucro bruto inferior a 25%. Tá? Certo, fala. Microfone para o Endo aí. Mas voltando para o lado contábil, eu fico preocupado por isso aí pelo seguinte. Como nós vemos falando aí, o Otávio vem falando, que quem é obrigado a apresentar esse estoque aí é a empresa. Concorda. Concorda? Se ele apresentar um valor do estoque lá e não chegar, você tem que tomar cuidado com essa questão, né? Sim. Isso aqui, gente, é uma estatística. É claro que estatística é falar o menor, certo? Isso aqui é só para você perceber se a empresa está furada ou não. Vamos supor que ela apresente aqui embaixo um percentual de lucro inferior a 25%. Vai chamar a atenção dele. O que está acontecendo? Exato, mas quem vai definir isso no final da história aí vai ser o próprio contribuinte, devido ao estoque que ele vai apresentar para a gente para ser colocado. Concordo, né? O que vale é o estoque físico. Às vezes ele chegou no fim do ano e ele contou o estoque errado. A avaliação do estoque ele pode ser diferente, certo? Vamos avaliar esse estoque direito. A contagem física está certa. Aqui há o índice de erro, certo? Então você pode imediatamente procurar o empresário para consertar o seu estoque. Ou, não, meu estoque é esse mesmo, eu quero é esse, acabou, né? Não pode fazer nada. Franciano, pega o microfone aqui. Vai descendo o microfone aí para nós. Aí, vem. Ô, Fernando, ficou satisfeito? Então tá bom. Vai passando aí, pega o microfone para nós aí. Vem trazendo. Aí, Carlos. Franciano aqui. Também você vem todo dia, né? Vamos ouvir o Franciano aqui, pessoal. No verde. Ô, Eli, então, pela visão da lei aí, então, um camarada, além de falido, é passivo de multa. Além... Vamos supor, a empresa faliu, né? Vai vender o estoque que tem. Tá bom. É passivo de multa ainda. Bem, olha bem. A empresa faliu. Não significa dizer, colega, porque a empresa faliu, ela tem um lucro, olha, não pode, um lucro inferior a isso. É claro que isso aí, certo, é em função da lei. Se a empresa faliu, houve uma coisa, vamos supor, faliu por quê? Uma coisa qualquer. Então, é justificável, porque a falência é uma coisa. Agora, ela pode ter uma precatória, né? Pode. Ela entrar com precatória. Como que é o seu Pedro? Em termos falimentados, antes da falência, é o quê? Precatório não, é... Recuperação judicial. Não, como? Recuperação. Não, é outra. Entrou concordata. Concordata. A empresa poderá entrar com concordata. Olha, eu não dou conta de pagar porque aconteceu isso, e essa concordata, ela pode se transformar em uma falência fraudulenta. Desde que a concordata é o quê? Houve um mistério qualquer e ele não houve qualquer intenção dele, certo? E a falência fraudulenta é outra coisa. Mais alguma coisa, Franciano? Ok. Bem, mais alguma coisa a respeito aí do CMV? Só uma correçãozinha. Não existe mais concordata. Correto, é recuperação. Agora é recuperação judicial. Então, apague o que eu Trocou falei. só o nome.
trocou seu nome, É isso que o recuperação Everaldo falou, judicial. mas é recuperação. Não falo isso, pessoal, porque a última que eu fiz, eu era perito, foi do supermercado Reis, ali na Vila Nova. Ele faliu. Aí ele entrou com naquela época era... Concordando. E ele não tinha contabilidade, ó. Aí dançou tudo. Dançou bonito, porque a contabilidade que vai determinar se a situação dele é correta ou não correta. Tá? Eu vou abrir um espaço aqui para o meu amigo Aerolino, que participou de um pleito político aí, e na dor ou na alegria, ele veio aqui agradecer a nossa colaboração, o nosso trabalho e quem votou nele. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço mais uma vez a distinção de vocês, dos colegas, dos amigos. Realmente eu vim manifestar o agradecimento, porque embora eu tenha tido uma votação pequena, mas isso me dá ânimo, continuo sempre pensando que nós não podemos nos omitir diante das realidades políticas. Muitas vezes o quadro político permanece, muitas vezes, ruim, porque há omissão, há falta de participação de quem pode trazer alguma contribuição. E eu não vou fazer críticas e nem achar culpado por isso, por aquilo. A minha votação foi, embora pequena, foi 828 votos, mas ela é representativa. Eu quero agradecer de coração a presença dos amigos, dos companheiros que ajudaram. Eu continuo persistente. Se até daqui a 4 anos estiver em condições de saúde, novamente, eu estarei presente. Porque eu achei interessante que o pessoal reclama muito de mudanças. Mas não houve tantas mudanças. Foram reeleitos mais da metade e algumas eleições aí que a gente pode até, entre aspas, censurar. Então, isso quer dizer que o processo continua como está e nós temos que estar sempre presente, mostrando que queremos alteração do processo político. Eu sou persistente nesse ponto e quero, mais uma vez, de coração, dizer que estou inteiramente à disposição dos colegas. Hoje, politicamente, eu estou muito ligado ao deputado Daniel Messac e ao deputado João Campos, de maneira que, se alguém quiser qualquer coisa, precisar, estou às ordens. E o vereador Virmontes Covinel também é uma pessoa que nós temos muita amizade, que eu reputo uma pessoa íntegra também. De sorte que eu renovo os agradecimentos, peço desculpa de não ficar aqui até o final da reunião, desta vez, porque ainda tem que outros compromissos. Eu estou agora fazendo o repasse dos contatos que fiz, ok? Mas voltarei a estar presente com os colegas, inclusive nas eleições já estou dando a minha participação. Nós estamos visitando alguns escritórios de contabilidade e estou, mais uma vez, colocando à disposição dos companheiros. E mostrando a chapa que nós entendemos que está em melhores condições de trabalhar pela classe. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Brindando você, não, o sindicato, a diretoria do sindicato, te apresentei com um melzinho da verdadeira abelha da Europa. Viu? Só completando. Olha, esse aqui vocês nem sabem o tanto que é importante, porque eu tive problema das cordas vocais, fiz tratamento. Eu falo, vocês podem não perceber, mas eu uso a respiração diafragmática com o abdômen. A respiração minha é abdominal, exatamente para facilitar a emissão de voz. E o mel, para mim, é indispensável. Então, é um grande presente. Eli, oi? Só uma palavra para o Aurelino aí, ele nos deu uma grande lição, né? Ele falou realmente uma frase que ficou gravada, né? E essa frase, realmente, você vai levar para daqui mais 4 anos, certo? A idade impõe limites, mas não afasta o ideal. Então, que você realmente continue assim, tá? Sendo você, não se venda, seja o Aurelino mesmo, e estamos aí junto com você. Parabéns pelos seus votos, tá bom? Deus abençoe. Bem, pessoal, Aurelino, só desculpa aqui. Olha, pessoal, inclusive, a gente está tirando o mel, foi a 3ª vez que tiramos, nós temos 4 colmeias agora. Eu tenho mais um dedo do mato que eu vou pegar ela e colocar e terá 5. Vocês souberam a satisfação que é a gente verificar, ir naquele local e tirar aqueles favos, depois a gente corta e coloca aqui dentro.
É uma situação imensa, certo? Inclusive, eu fui tirar uma, eu deixei o negócio aberto aqui, aquele coisa encheu de abelha, e eu pensei, meu Deus, o que é que eu faço, né? Mas calma, cara, calma. Aí eu terminei lá, fui lá devagarzinho e tirei. Não teve picada nenhuma. Aí, quando eu fui tirar outra, fui mais exibido. Aí eu tirei, só uma que entrou e me deu uma picada bem na nuca. Certo? Mas não tem problema nenhum, certo? Então, para a gente ensinar, jamais a gente poderá ter o quê? Eu estou salvo de alguma coisa. Eu pensei que estava salvo, depois que eu andei muito tempo, verifiquei que a abelha estava, e ela me picou porque eu fui tirar e ela me imprensou no... Aí me picou, certo? Mas eu fiquei contente, muito contente, o pessoal foi lá tirar o mel, inclusive o seguinte, a gente tirava o mel e exprimia, né? Aí muita gente pensa, eu quero o favo, né? Aí, vamos colocar o favo aqui dentro. E pensamos em vender isso, aí o pessoal da diretoria, não vender não, vamos dar agora para frente, toda semana sortear o mel. Parece que a satisfação é maior do que vendida, né? Tá? Obrigado, Leandro. Vamos aqui com o Leandro, microfone rodando aí. Olha o microfone rodando, tá ali com o Wagner. Leandro aqui, Wagner. IR retido. Isso. No caso, uma empresa do Simples Nacional, tomando o serviço, por exemplo, de um representante comercial. O representante comercial, na nota fiscal de serviço dele, coloca lá o IR retido. Eu sou obrigado a repassar esse IR? Responde aí, Fábio. Repete aí. Leandro, Tipo assim, eu sou uma indústria, estou no Simples Nacional. Tomei o serviço de uma empresa do regime normal. Um representante comercial, está no lucro presumido. Lá na nota fiscal de serviço dele, destacou o IR. Eu sou obrigado a repassar isso aí para os cofres da União, esse IR, ou ele não tem que botar esse IR retido lá na nota dele? Eu estou na qualidade. Você tem que fazer a retenção, é isso? Eu estou na qualidade de tomador de serviço, estou no Simples Nacional. Como tomador de serviço, eu entendo que você tem que reter. Agora, como prestador, não. Como prestador, acho que não me engano, é a IN 925, que fala que a empresa do Simples Nacional não sofre retenção. Se fosse representação comercial individual? Mas a nota Não. Não. Pois é, como a empresa do Simples está tomando o serviço, ela tem que fazer a retenção e repassar. Entendeu? Agora, só estou acrescentando, se ela fosse a prestadora, não iria sofrer a retenção. E se esse representante comercial fosse individual? Individual? Mesma coisa aí. Mesma coisa. Mesma coisa, nada impede. É uma pessoa jurídica prestando serviço para outra pessoa jurídica. Porque representante comercial individual ele é equiparado à pessoa física. O que? Não. O individual é equiparado à pessoa física. Na realidade, existe essa figura dentro do Código do Regulamento do Imposto de Renda, que as ações regulamentadas não podem ser empresas individuais, mas é exceção que a Lei Complementar 123 concedeu ao contador, certo? Que pode ser empresa individual e a pessoa jurídica, personalidade jurídica. Agora, ao não entendimento da própria junta comercial e do legislador, essa característica, ela perdura hoje. Hoje a maioria das empresas estão aceitando empresas individual de representação e tributando como pessoa jurídica. Agora, se você for interpretar o regulamento do imposto de renda, lá fala que caracteriza a pessoa, os rendimentos dessa pessoa jurídica teria que ser tributado como pessoa física. Tabela progressiva, né? Pode falar. Leandro. Oi, fala, né? Leandro, é o seguinte, a sua pergunta é se a sua empresa optante pelo Simples Nacional tomou serviços de uma empresa individual de representação comercial. O seu cliente reteve o imposto de renda, se ele deve ou não repassar para a Receita Federal. Não é isso? Ele colocou o IR lá na nota dele, ele está colocando lá. Eu sou obrigado a passar para o cofre da União, isso aí? E o seu cliente descontou desse representante ou imposto de renda? Descontou. É obrigado, sim, repassar para a Receita Federal. Qual que é o código? 1708? Código?
O código da Receita, do DARF. 1708. Tá? Agora o seguinte, com referência à empresa individual de representação ou outra atividade regulamentada, a Receita Federal tem um tratamento lá na tabela progressiva. Ela existe só para fins creditícios. A empresa individual regulamentada, sabe? Espera só um pouquinho, o Pedro, é Pedro, né? Microfone lá para o Pedro, depois o presidente fala. No verdinho aí, liga. Alô, alô, alô. Eu entendo que esse entendimento da Receita, depois do novo Código Civil, ele não prevalece mais, não. Ela pode até impor, mas perde lá no fim. Porque tem um capítulo próprio no Código Civil do empresário, e lá não faz nenhuma restrição, não determina que o prestador de serviço fique excluído de ser empresário. Então, nem ouço mais falar isso na Receita. Pelo que eu estou sabendo, a Receita nem está se aplicando mais isso, porque sabe que isso vai cair por terra. O que vai prevalecer aí é o Código Civil. Na realidade, Pedro, esse uso se dá até antes do Código Civil. Porém, o Código Civil veio regulamentar isso. Nós fizemos até um trabalho, antes da Lei Complementar 123, nós fizemos um trabalho aqui no sindicato, consultamos a Receita Federal, só que a Receita Federal ela é omissa. Até hoje, ela não deu, né, a resposta para nós, né, Ronaldo? O que está estabelecido lá no Código Civil, a empresa individual regulamentada para fins jurídicos é somente aquela que desenvolve a atividade comercial, como o escritório de contabilidade. O individual contabilista, ele não desempenha a sua atividade isoladamente quando o empresário contábil. Ele depende de outros profissionais, de outros auxiliares e até de outros contabilistas. Este é considerado como empresário, pessoa jurídica. Esta atividade. Agora, a atividade de representação comercial, que é exercida exclusivamente por aquele representante comercial, individual é somente com fins creditícios. A Receita Federal pode apená-lo lá na tabela progressiva do imposto de renda. Esse é o meu entendimento. Não, mas naquele trabalho que nós fizemos não era assim, não. É porque você esqueceu. Mas depois nós vemos. Espera aí, só o presidente quer falar um pouquinho. Esqueci. Esqueceu? Então, não, peraí. Bem, o Ronan pode ajudar aí. A lei do Simples Nacional não pode reter dela, mas ela pode reter dos outros. Complementando aqui, essa legislação do imposto de renda é de uma época que nós éramos regulados pelo Código Comercial, de 1850. Então, a Receita já tem o costume de legislar, de determinar, de às vezes invadir outra seara, porque na realidade tinha uma vacância mesmo, o Código Comercial arcaico. Então, não existia uma legislação no Código Civil que fosse clara nesse sentido, e a Receita navegou. Mas agora ela tem que recuar. É verdade. Doutor Atman. Com relação à temática que se desenvolveu e pelo amor ao debate, eu gostaria de colocar um contraponto para enriquecer a visão sobre essa questão. Primeiro, a questão que tu colocaste, ela é facilmente resolvida com um princípio geral de direito tributário que diz que a mera relação entre sujeitos não se transfere benefícios tributários. Ou seja, a empresa que se relaciona, mesmo que duas empresas se relacionando, aquela que está num regime especial não vai transferir os seus benefícios para aquela que não está naquele regime especial. Leia-se aí, a sua empresa que não está obrigada, mas a outra está. Então, na hora que ela toma o serviço, ela se coloca naquela posição do responsável tributário, que se não repassar aqueles valores para os cofres da fazenda, vai estar incorrendo no crime de apropriação indébita na modalidade tributária. Beleza? Fechou? Tranquilo? Tá certo.
Com relação a outra questão levantada pelo colega também, advogado, eu encaro a questão sobre o seguinte prisma, né? Quando o novo Código Civil adentrou o nosso ordenamento jurídico, ele revoga o Código Comercial porque ele passa a tratar a matéria sobre a nomenclatura direito empresarial. Não é mais direito comercial, até porque o Código Comercial ele ainda está vigente, mas na parte do comércio marítimo, certo? A parte que determinava as questões de empresa e corporificação social, todas essas questões, foi totalmente revogada. Quando se pensou nessa questão do empresário, o termo, segundo os doutrinadores civilistas, que determina essa condição de empresário, é o termo organização, ou atividade organizada. Gostaria de fazer uma leitura rápida aqui para os senhores. Artigo 966 do Código Civil de 2002. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção, circulação de bens e serviços. Então, sob esse prisma da organização, é facilmente entendível por que a atividade contábil foi inserida. Por quê? A maioria dos escritórios de contabilidade não são mais escritórios, são empresas. Porque o contador, ele depende de uma série outra de profissionais para desenvolver a sua atividade. Diferentemente, por exemplo, de um advogado, que sempre, né, embora a gente saiba que há escritórios que têm uma produção em massa, que não são povoados por profissionais da área, né, são povoados por profissionais de outras áreas, mas 90% ainda são povoados por aquele advogado que presta o serviço pessoalmente. E sob esse prisma, se a Receita recuar sobre esse aspecto, ela tem um respaldo de alguns benefícios deferidos ao contribuinte em outras situações, que ela justamente identifica que por não haver a organização, aquela empresa passa a não ser considerada empresa. Por quê? Porque ela não está revertida do caráter empresarial no desenvolvimento da sua atividade. Essa é uma questão polêmica. Aqui eu não estou contrapondo o colega de forma nenhuma para dizer quem está certo ou quem está errado. Somente eu gostaria de colocar essa questão para poder, como eu disse, enriquecer o debate. É uma outra visão. É uma visão que, a meu ver, não me agrada muito, porque eu sou advogado, né, e a gente sempre trabalha contra a Receita, mas nesse viés aí, eu acho que a Receita ela tem muitos pontos em que se alicerçar, que a gente, por uma questão até que eu sempre falo aqui, os senhores já devem estar cientes disso, que é a questão do custo-benefício, para você retirar e ainda tem aquela questão, benefícios otorgados na ordem tributária, eles não podem ser retirados da ordem. Ainda tem mais essa questão. Muito obrigado. Oi, Leandro. Deixa eu pegar o microfone aí para você. Cadê o microfone? Ah, tá lá. Põe no verde aí que está vermelho. Mas você sabe o que eu acho engraçado? Eu separei a nota fiscal de serviço dos representantes são limitada e separei o do individual. O de individual, nenhum está botando nada no campo do imposto de renda. Como? Nenhuma? Nenhum está botando nada no campo do imposto de renda. Aí eu não sei se é proposital, porque ele sabe que ele vai ser, que vai cair lá na tabela de progressivo e ele vai receber a menor. As limitadas, tudinho no IR está preenchido. Individual, nenhuma vem. Aí eu não sei se é proposital. Eu acredito que é má orientação. Deixa o Zé Walter falar. Eu passo para você. Zé Walter aí. Está no verde aí. Temos que ter também... Vamos ouvir o Zé Walter aqui. Temos que ter também um cuidado que não só imposto de renda. Se a nota for superior a 5 mil, tem PIS, COFINS, contribuição social... Não quer dizer que a tomadora do serviço externo simples, mas é responsável também
para o recolhimento. Não podemos ater única e exclusivamente no imposto de renda. Ok. Presidente. É isso mesmo. É o famoso PCC. Quem? Vamos voltar lá para o Eudes lá. Mas subindo. Eu quero intervir aqui, mas é jogar a bola para o Adair. Porque teve há mais ou menos, acho que um ano atrás, alguém levantou uma questão dessa, e o Adair ele citou um dispositivo legal, parece que tem lá no decreto 3.000, no regulamento do imposto de renda, que fala sobre essa retenção, que é onde eu acho que o Código Civil não desmanchou, que não é só da Receita, é o decreto 3.000, que aí não é da Receita Federal, né? Acho que o Adair, eu acho que ele lembra desse assunto, e ele tem o artigo que fala sobre isso aí, né? Artigo 150 do RIR. Correto. É que Vamos? Quem está procurando? Você, presidente? Clica nele e abre. Está abrindo já. Tá lenta danada, hein? Abriu, né? Você não abriu, não? Ele limpa esse bicho. Enquanto o Everaldo pega o artigo 150, que praticamente vai repetir. Artigo 150. 150 do Rio. Abriu aí, Otávio? Nós temos tempo. Pode mandar abraço. Mas trancou. Mas aí... Vai. Todo mundo lendo aí? As empresas individuais. Lê aí, Otávio. Você está com ele na tela aí? O artigo 150 do Rio. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas à pessoa jurídica. Parágrafo 1º. São empresas individuais, as firmas individuais, as pessoas jurídicas que, em nome individual, explorem habitualmente e profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens e serviços. Está matado aqui, né? As pessoas físicas que promovem a incorporação de prédios em condomínios e tal. Isso já não é nosso assunto, né? No parágrafo 2º, o disposto do inciso 2 do parágrafo anterior não se aplica às pessoas físicas que individualmente exerçam as profissões ou explorem atividades de médico, engenheiro, vamos ver se representante comercial está aqui, né? Inciso 3. Agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que, tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta própria. Pois é. Agora, na realidade, é o seguinte. Se você fizer, tem que fazer as contas. Se você fizer as contas direitinho, você vai tributar mais. Certo? Porque, inclusive... Não, mas quase certeza que a tributação é maior. Certo? Aí é fazer. Inclusive, quando a representada, muitas vezes não aceita empresas individuais de representação. Quando elas querem contratar um representante, elas contratam uma pessoa jurídica limitada. Certo? Justamente para fugir desses problemas e tornar como pessoa física. Pode falar. Igual, por que inclusive as empresas não aceitam a empresa individual? Porque ser individual pode caracterizar um vínculo empregatício. E ali está claro, ó, empresas de representação individual não pode ser pessoa jurídica. Esse é um dos motivos que as grandes empresas que têm bancas de advogados à sua disposição não aceitam a empresa individual. Por quê? Isso aí pode ensejar numa ação trabalhista.
Ok. Vamos para a pauta. Elias, microfone rodando. Microfone, aqui o Elias, aqui no seu lado, aqui. Atestado. Eli, vou fazer duas colocações. Se for possível responder, né? Atestado é o seguinte: a pessoa pegou um atestado, problema de saúde, 10 dias. Retornou uma semana, na semana seguinte caiu de moto, pegou mais um atestado, 10 dias. Aí eu te pergunto, porque a princípio a empresa é responsável por 15 dias. Né? E só um exemplo aqui meio esdrúxulo, mas se for repetindo, na outra semana passa, ela entorta o pé, mais 10 dias. Na outra semana bate a cabeça, mais 10 dias. Trabalha uma semana e volta lá e fica mais 10 dias. Né? Então essa é a colocação. E a outra, eu queria que alguém me ajudasse sobre contribuição confederativa sindical, aquela do artigo 8º da Constituição, para entidades sem fins lucrativos. Vamos pela primeira aí, deixa o Ronan, depois vamos ouvir mais. Beleza. Lê um pouquinho para você aqui de uma matéria. O parágrafo 2º da Lei 605 de 49 explica que a doença será comprovada mediante atestado médico da instituição da Previdência Social, a quem estiver filiado ou empregado, e na falta deste, e sucessivamente do médico do Serviço Social, do Comércio ou da Indústria, de médico da empresa ou por ela designado. Assim, evidencia-se a Lei 2.761 de 56. Criou uma escala hierárquica de modo que a doença do empregado será comprovada pela seguinte ordem de preferência de atestados: da Previdência Social, médico do SESI ou do SESC, médico da empresa ou em convênio com a mesma, médico a serviço de repartição federal, estadual ou municipal, médico de convênio sindical. Apenas se não existir nenhuma das possibilidades acima, é que o médico poderá ser o da preferência do empregado. Deste modo, o atestado médico que não observa a ordem preferencial não servirá para obrigar a empresa a remunerar o dia faltoso, conforme enunciado 15 do TST. Justifica a ausência no trabalho, doença, atestado médico, a justificação da ausência do empregado motivada por doença para percepção do salário, enfermidade, da remuneração, do repouso semanal, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos acima. Então, se está acontecendo isso com seu empregado, você procura uma dessas preferências para que ele traga um atestado de um desses médicos que está aqui na letra A.E. da Lei 2.761 de 56. Quanto ao aspecto dos dias, quer responder? Até 15 dias é por conta da empresa. Não é isso que nós sabemos. Após isso aí, dentro de 6 meses, você vai passar para a Previdência Social. Se ocorrer dentro dos 6 meses. Exatamente. Deixa o Adair responder. Então, independente da intercalação, se passa 2 semanas ou mês. Deixa o Adair colocar aí para nós. Reforçando o que o Ronan falou, tem a resolução do CFE, do Conselho Federal de Medicina, a 1658 de 2012. Ela normatiza o procedimento médico ou do dentista, que são os únicos autorizados legalmente. Lá, ele, a pedido do paciente, ele pode colocar o código da doença dele. Se não for houver o pedido expresso, ele não pode colocar. Então, deve orientar os empregados, quando for o médico, solicite que coloque o código da doença lá. Porque, o CID, porque esse código ele vai determinar a condição do decreto 3.048, no artigo 75, onde diz que o afastamento da mesma doença no prazo de 60 dias
considera-se os 15 dias já cumpridos. Agora, o mesmo artigo também, 75, lá no seu parágrafo 5º, se não me engano, ele diz que as frações inferiores a 15 dias também é contada. Por exemplo, pegou um atestado de 10 dias, pegou um atestado de mais 3, pegou um atestado de mais 5, dentro do período de 60 dias, no mesmo CID, conta-se os 15 dias e a sequência ele vai adquirir o seu direito de receber pela Previdência. Deixa o Geraldo falar aqui, eu passo para você. Deixa. É o que eu estou indo falar para você. No seu caso aí, são atestados diferentes. Então, aí vai arcar com 20 dias. São CIDs diferentes. Fábio. Não, só para ler o que o Adair falou lá no parágrafo 3º. Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de 60 dias contados da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Correto. Então você entendeu, né? Decreto 3048. Você vai primeiramente reparar o CID. Porque você falou que ele estava doente, depois ele caiu de moto. Então são CIDs diferentes. Né? Então você não vai aplicar essa norma dos 60 dias. Fala. E se o tombo da moto for no trajeto ida e volta para a empresa, é acidente de trabalho. Tem mais esse. Tem que comunicar o... Tem que verificar isso aí. Ó. Se for no percurso de trabalho ou então em jornada de trabalho, aí já é acidente de trabalho. Fala, Dair. Pelo que me parece ali, ele disse que pegou de 10 dias e na sequência... Ele caiu de moto. Mais outros dias. Tudo na sequência. Não poderia... Bom, aí já houve a intercalação. E com CID diferente é o que o Geraldo alertou. E a moto foi acidente de trabalho ou foi fim de semana, de boa, né? Tá. Então, deixa o Ronan responder agora sobre a confederativa do artigo 8 lá. Entidade sem fins lucrativos. O Everaldo aqui, vai. Contribuição confederativa de entidades sem fins lucrativos. É obrigatório, você quer saber? Isso, correto. É devida, sim. É devida. No meu entendimento é devida. A confederativa, é uma polêmica aí, vamos para discutir. Não é a sindical que é compulsória, é obrigatória? A confederativa é só se for associativo? Isso que eu quero pegar fogo. Pega fogo um pouquinho. Bem, esse computador está esquisito, mas olha para nós aí o artigo 8º da Constituição. O artigo 8º fala o seguinte, faculta ao sindicato estipular a contribuição federativa que será estipulada pela Assembleia. Ora, se a Assembleia que estipula, na minha concepção, nenhuma Assembleia Sindicato pode estipular contribuição federativa para quem não é associado. Agora, quanto à contribuição sindical, isso está na CLT, é obrigada. Mas a contribuição federativa, eu não vejo que a pessoa que não é associada deva pagar. Não. Não, a contribuição sindical você paga sobre o capital. É capital. Como é sem fins lucrativos, ela tem uma forma de lá de cobrança. No meu ver, não tem lá, se você vê a CLT, é pelo capital ou então profissional liberal, ou então empregado. Não existe a figura de contribuição sindical para a entidade sem fim lucrativo, não. Eu não vejo. Agora, é bom você ficar atento para a época do recolhimento, você fazer um ofício, contrapor o não pagamento, para que o sindicato não tenha força de lei e possa vir executar você pela cobrança. Porque tem muitos sindicatos que têm um departamento jurídico competente e eles muitas vezes agem dessa forma, certo? É uma pestalose lá do Ceará, a menina fez uma consulta para a gente, né, da federação, sobre... e a cobrança estava lá assim, contribuição confederativa de acordo com o artigo 8º da Constituição. Na realidade, como diz, a Constituição prevê a cobrança da confederativa. E tem muitos sindicatos que unificaram.
Tem sindicato que unificaram assistencial, a sindical e cobra só a confederativa hoje, né? Hoje, principalmente nossos sindicatos aqui patronais, eles estão cobrando todo mês, te mandam um e-mail, um folder, falando, ó, a contribuição confederativa vem 30 dias, você não pagou, mês do outro, ó, foi estendido o prazo para mais tantos dias. Mas aí vai depender, certo? De você, segundo recomendações que eu já tive de departamentos jurídicos e do próprio sindicato, que uma vez eu questionei, ele disse que você tem o prazo de questionar. Assim que sair a convenção do sindicato, você contrapõe que não a obrigatoriedade de recolher. Tá? Fala aí, Ronan. Artigo 8º diz aqui o seguinte, da Constituição. A Assembleia Geral fixará a contribuição em se tratando de categoria profissional. Será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical, respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. O caput do artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte, e lá está dentro do dispositivo aí. Então, uma vez fixado em assembleia. Correto. Mas parecer é esse, mais ou menos. A sindical é obrigatória, porque ela é compulsória. E as outras é se você participar do quadro associativo. Ok? Aqui com o Geraldo aqui, ó. Só para ele, que você falou que está embasado no artigo 8º, né? Aqui a obrigatória é do 149. Entendeu? Então, toda vez você fica bem fácil assim para identificar. Qual que é a base? 8º, filiado ou não. 149, não tem discussão. Tranquilo? Isso que é Mas bom. nesse caso aí de atividade sem fins lucrativos, tem gente que vai discordar de mim, mas eu acho que a sem fins lucrativos, até mesmo a do 149, ela está dispensada. Correto? Ó, tá vendo? Fala aí, fala. Dispensada da sindical ou da... Não, da do 149. Do sindical, assim como as empresas simples. Porque lá no 1580 da CLT prevê contribuição sindical para entidade sem fim lucrativo, comprovando, está dispensado. Aí, então... CLT. Peraí. 149. 149 da CLT ou da Constituição? Não. É assim. O artigo 149 da Constituição Federal, ele institui a contribuição sindical. Essa contribuição, ela é compulsória, ou seja, obrigatória. Perfeito? Agora, as empresas sem fins lucrativos, no artigo 529 da CLT, está dispensada dessa compulsoriedade. Correto? Hoje o doutor Atman está matando a pau, viu? Fala aí, Ivandro. No início do ano, eu trouxe uma matéria e apresentei para todo mundo aqui. Distribuí aí para fazer um estudo justamente sobre essa matéria. Doutor Atman tem razão, mas tem que observar aquelas condições da instituição sem fins lucrativa. Quando ela está rigorosamente dentro das condições da sem fins lucrativa. Há condições que ela pode ser infringida. E ao infringir, ela passa a ser obrigatória. Entendeu? Eu não estou aqui agora, está dentro da minha agenda. Eu que não trouxe a minha agenda. Toda terça-feira eu estou com a minha agenda aqui. Mas eu poderia passar para vocês de imediato todas as bases legais. Mas eu não trouxe. No início do ano eu distribuí para todo mundo. E hoje eu não trouxe a minha agenda, mas ela não está aqui. Mas dentro da minha agenda tem aquele folheto, explicando todos os fatos, as condições que vocês têm que observar. E eu posso, terça-feira que vem, eu posso trazer para vocês. Fica devendo. Faz igual a Daí traz todo dia. Tá? Hoje fui correndo, não deu. Deixa o Otávio falar. Na CLT, no artigo 580... está falando, a contribuição sindical será recolhida de uma só vez anualmente e constituirá. Vamos direto lá no parágrafo 6º, que fala, exclui-se da regra do parágrafo 5º as entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exerce atividades econômicas
com fins lucrativos. Artigo 580, parágrafo 6º da CLT. Isso aí não inclui condomínio, não, né? Doutor Atmas. Condomínio tem fins lucrativos, não, é? Inclui. Porque o senhor se cobra, ó. Né? Deixa. O síndico, normalmente o síndico tem o direito, por exemplo, de morar pelo trabalho. Dançou. Incide INSS. Dançou, já é obrigatória. Qualquer penalidade. Eu distribuí no início do ano, gente. Por isso que eu estou falando para vocês, eu tenho toda a matéria, mas eu devia ter. Então, acidentalmente. Terça-feira eu vou lembrar você. Toda terça-feira eu tenho, eu estou com ela aqui. E essa, infelizmente. Passa o microfone para o Geraldo ali. Quero saber mais de sindicato. 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 O comércio varejista. Bom, então ele está ligado, os empregados. Ele tem vendedor, várias outras funções. Só que ele tem uns técnicos que consertam as centrais telefônicas, instala a central telefônica. Aí seria 2 sindicatos nesse caso? E qual o sindicato? Porque as secretárias, aliás, a parte administrativa vai para o Sindicato do Comércio. Sindicato do Comércio. E os técnicos? Vai para o Sindicato do Comércio? Os técnicos estão ligados naquele sindicato da indústria elétrica, manutenção, ali no setor aeroporto, estranho ali. Só que Citiego, Sintel? É esse aí que você vê esse nome aí. Citielgo, um negócio assim, um negócio de elgo. Então aí eu vou usar. Mas esse Sintel é o sindicato dos empregados? Dos empregados. E eles têm convenção? Técnica eletrônica, técnico manutenção, de assistência técnica, tudo. O Wendel lá. Espera aí. Está aqui. Porque não seria só esse que tem o seu sindicato da categoria? Vamos dar um exemplo. Os motoristas têm um sindicato da categoria deles. Esse já é específico, né? Isso tudo bem. A telefonista tem um sindicato específico. Agora, dos técnicos tem um sindicato. Eu tenho uma assistência técnica e eu faço dessa forma. O pessoal da frente paga no comércio varejista. Tem o comércio varejista? Os empregados do comércio. E o pessoal da oficina, eu recolho para esse. Pois é, qual o tipo de assistência que é o seu? Assistência técnica em eletrônica. Meu lá é instalação e manutenção de centrais telefônicas. Pois é, tem material elétrico, eletrônica, negócio lá, tudo nesse sindicato lá. Então eu vou ver se eu pego o nome lá e te falo. Deixa o Wendel aqui, às vezes o Wendel resolve nosso problema. O problema é que eu já tive dificuldade demais para achar esse negócio de sindicato. Então, se eu não me engano, acho que o meu departamento pessoal lá sabe. Eu acho que é o Sindiloja. Você liga lá, eles já te passa direitinho qual sindicato você vai lá. Eles têm todos os sindicatos lá para utilizar. Dos empregados? Ok. Já sofri demais para procurar esse Já negócio. é informação boa, então. Tranquilo. Tem mais uma pauta aqui antes de eu inaugurar o meu aqui. Tem alguém que quer saber? Tem mais uma pauta aí? Então aguenta sua pauta um pouquinho só. Na realidade, pessoal, é o seguinte. Essa nossa reunião aqui é uma reunião de estudo técnico. Vocês podem ter visto até agora, eu não misturei nada com isso. Mas hoje eu senti na necessidade, vocês sabem que está havendo um pleito político aí, e tem 2 chapas concorrendo. Mais democrático do que esse espaço aqui não poderia ser. Só que eu vou fazer só a apresentação do pessoal, para que vocês presentes aqui possam conhecer o pessoal das 2 chapas presente aqui. Mas não vamos falar de política, só a apresentação, ok? Para não tomar tempo da nossa reunião e o espaço ser cumprido aqui, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Então, eu gostaria de apresentar, vou pela ordem, a chapa 1, os componentes da chapa 1. Eu gostaria que o presidente fizesse a apresentação. Gostaria que
Quando te chamar, vem aqui na frente, só para o pessoal ficar gravado para os internautas. Bem, a minha pessoa é Everaldo Ribeiro da Cunha. O Fábio Rodrigues Leite. Vou ficar aqui. Ronan Pereira Pinto. Otávio Júnior. Eli de Souza Nascimento. Joeli André de Brás Gilberto. Carlos Magno. Carlos Pereira. Ivandro. Leonardo. Irene. Divina. E o Leonardo. Está faltando ninguém mais, não? Infelizmente, temos dois outros colegas. Um está na faculdade e o outro está fazendo prova, que é a Irene. Então, todos vocês estão sabendo, dia 15 e dia 16 vai existir eleição, vai realizar a eleição aqui. Então, essa é a chapa 1. Gostaria que todos tomassem seus assentos e eu vou apresentar a chapa 2. Gostaria de convidar a Josenilda, que é a cabeça da chapa, para que ela pudesse, se quisesse, tomar o espaço aqui da filmagem também. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de convidar também o Agnaldo, que faz parte da nossa chapa. Gostaria de convidar também o Valtinho, que faz parte da chapa 2. Gostaria de chamar também o Wagmar, que faz parte da chapa 2. Pedro Borges estava aqui conosco, mas teve que dar uma... tem aqui o nosso Maurício Generoso, também faz parte da chapa 2. Os companheiros que viessem aqui na frente, para que todos possam conhecê-los. Tivemos... o Pedro Borges se encontrava aqui, mas teve que se ausentar, buscar sua filha, e os demais colegas não pôde estar presente, mesmo porque nós estamos no pleito eleitoral, tem muita gente que está viajando para os interiores. Temos também componente de nossa chapa que é do interior. Está apresentada a chapa. Falei que nós não íamos falar sobre política. Não é só política, é o que eu notei no colegas nossas, que a Márcia Cristina, que é de Caldas Novas, Clenice, que é de Ipameri, né? E nós temos demais colegas que são daqui, que tem o Júlio César, não é o Júlio César que esteve, que é conselheiro lá do CRC, temos o Júlio César também que participa conosco, temos o Silvone, né? E temos também a Afra, lá, que é contadora lá da Saneago, está conosco também compondo. Então, ao total, somos 13, estamos aí. Pedimos a sua presença dia 15 e 16. Obrigada. Ok. Obrigado a vocês. Pelo livro de presença... tem uma pauta ali do Ender ali. Eu tô com uma empresa lá de engenharia, onde ela prestou serviço para a Caixa e nessa nota fiscal foi agregado material. Eu fiquei na dúvida sobre a tributação desse material junto com a prestação de serviço. O que eu poder tributar ou tem que tributar tudo em cima? Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Espera aí. Quem ouviu aí, Fábio? Não? Você tem uma construtora. A empresa construtora. Empresa de engenharia. Engenharia e presta serviço também na execução do serviço. Vamos supor, mas a execução do serviço foi com fornecimento de material. Material. Isso. Certo. E, então, o que aconteceu? Uma nota fiscal de 5 mil, onde só um valor que eu estou colocando aqui, de 5 mil, 4 mil foi material utilizado e R$1.000 a mão de obra, que ela colocou, que ela aplicou lá no serviço dele lá. Aí eu queria saber a tributação, uma empresa de lucro presumido. Qual que seria a tributação desse valor total? 4 mil sendo material elétrico e R$1.000 o serviço dele. Como que ficaria essa tributação? Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Eu vou tributar os 5 mil ou apenas os 1.000? Porque a nota foi de serviço, né? Isso. Deixa o Eudes lá responder para você. Ali, não sei se vai valer a mesma regra, mas eu tive um caso semelhante o ano passado,
quase já no início desse ano, e a prefeitura fez uma fiscalização na empresa que eu contabilizo, e aí ela tributou, independentemente, quando tem fornecimento de material, ela tributa 60% de mão de obra e 40% de material. Então, mesmo que ele colocou que é R$1.000 de mão de obra e 4.000 de material, a prefeitura vai tributar em 60%, né? 5 vezes 6, 30, seria então R$3.000 seria de mão de obra e R$2.000 de material. Ela utiliza 60% de mão de obra e 40% de material. É o caso, a não ser quando são duas notas, que aí você põe uma só mão de obra, outra material. Na realidade é o seguinte, o que acontece? Esse valor que ela estipulou na nota fiscal, ele vai servir de base de cálculo para a retenção dos 11%, certo? Mão de obra, para o INSS. Para efeito de ISS, a prefeitura, se você tem contabilizado todo o material e a prefeitura achar que realmente, porque, vamos supor, a prefeitura, ela glosa muito material. Porque, tipo assim, ela só pega a parte de alvenaria, certo? Parte de material que você usa, como tapume, pregos, essas coisas, ela não considera como material fornecido. Porque isso é um material que o tempo vai acabar e não foi aplicado na alvenaria. Então, ela glosa esse valor para cobrar o ISS. Quanto ao imposto de renda, a nota fiscal maior do que R$5.000 com pagamento integral vai ter o PCC e o IR. Retiro. Pois é, mas essa questão aí, o que é a minha dúvida? A tributação dessa parte, vou tributar igual à prefeitura ou o valor total da nota? Mas não, você vai tributar para a prefeitura. Não, a prefeitura eu já entendi. Eu falo assim, até a nota já tem uns 40% de tudo que a prefeitura tirou material e 60% da mão de obra lá. Agora a dúvida minha ficou na parte federal. Federal. Bem, é como aqui o Antônio Leite pode falar. Fala aí. Não. É que eu estou falando, tudo é receita. Os 5.000 então? Para a Receita Federal, 5.000. E aí você pode, se for no presumido, você pode, como houve o fornecimento de material, é 8% a base de cálculo. Tá? Vamos aqui pelo livro aqui. Se não me engano, a IN 1238, ela estabelece as regras lá. Dá uma olhada, né? Isto, desse ano agora, janeiro. Eli, oi? Me permita? Sim. Deixa eu abrir aqui para... Foi aprovado o convênio ICMS 108 de 2012 agora, autorizando o Estado de Goiás a fazer dispensas de juros e multas a esse respeito. Então, logo foi publicado isso no Diário Oficial da União, a Secretaria da Fazenda já editou a Instrução Normativa 1118, normatizando os procedimentos a respeito desses débitos aí ocorridos até 30 de junho de 2012. As regras estão estabelecidas nesse convênio ICMS 109 de 28 de dezembro de 2012. As regras estão estabelecidas aí na cláusula 3ª para créditos tributários e na cláusula 4ª para aquelas multas pecuniárias por descumprimento de obrigações acessórias. Tem aí todos os procedimentos. E também foi publicado a Instrução Normativa 1117, que trata, essa foi publicada em setembro, que trata da convalidação daquela redução, da suspensão, aliás, do aumento do setor de autopeça. Então, não é que está convalidado, está suspenso até 30 de novembro, né? Até o dia 30 de novembro está suspenso, voltando àqueles patamares dos 40% do setor de autopeça. Então, para quem quiser verificar, a Instrução Normativa 1117, que trata da redução, da suspensão, e a 1118, que trata das obrigações aí, da redução das multas perante a Secretaria da Fazenda. O interessante é que dessa vez todos os estados estão pedindo bênção no CONFAS. Se vocês verificarem no site do CONFAS, no dia 4/10, o que tem de estados solicitando essas reduções, essas perdões de multas,
E são muitos estados. Se você verificar um a um, você vai ver que são muitos estados que estão verificando. Então, parece que o procedimento agora está correto, passando pelo CONFAS primeiro, convalidando por todos os secretários de fazendas, aí sim é o Estado e faz a sua implementação. Ok. Fala, Dirceu, microfone aí atrás. Espera um pouquinho, Derli. Espera um pouquinho, fala, Dirceu. No verde, fala. Aproveitando o assunto aí do perdão, eu tenho recebido algumas ligações de clientes. Tem um boato aí que vai ter vai reabrir aquele recuperar, né? Não recuperar, não. É o federal lá, o da lei 11. É refis mesmo. 941, refis. Tem um projeto que parece que já está aí na iminência de ser votado, do deputado do Tocantins e do Rio Grande do Sul. Os caras estão sabendo mais que a gente, então assim, eu tenho acompanhado, eu recebo as notícias e tudo, mas com relação a essa questão não estou sabendo. Gostaria de saber se algum colega tem notícia a respeito disso. Você fala se já está concluído? Se alguém está sabendo... Não, na realidade, o boato existe. É igual você falou, na Câmara, no Senado, na imprensa, mas até agora não manifestaram nada ainda de quando será, que dia que é. Claro que até agora não tem nada. Porque teve um dos clientes mandou, inclusive, uma notícia falando que a própria Receita Federal já tinha... concordado que poderia reabrir e tudo mais. Mas... A Dilma está discordando do deputado. Hoje mesmo é uma manchete grande. Dilma discorda do deputado. Certo? E aí, você já viu como é que é. Para abrir o cofre lá está difícil. Inclusive, era para aumentar a receita do limite do lucro presumido. Também está nessa discordância aí. A Dilma disse que não adianta aumentar, porque vão beneficiar só 459 empresas. Até isso ela já contou lá, entendeu? Mas até agora ainda não tem nada de novo, não. Eli. Oi. Dirceu, tá no site da própria Cefaz que está falando que o projeto foi aprovado em primeira votação na Assembleia e deve ser votado pela última vez na terça-feira, que é o dia de hoje, né? Então, está aqui, ó. Você viu, né? Então precisa Não, o federal também eu já vi essas notícias. Eu entro muito naquele site do Refis da Crise. Então tem algumas situações assim, mas só nos bastidores. Um bastidor assim, lá na Câmara dos Deputados, cada deputado fazendo um aditivo ao projeto de lei, certo? E não chega a um consenso daquilo, não é verdade? Hein, Otávio? Você que deu uma olhada aí no convênio aí, está beneficiando aí, agraciando as multas formais ou só o... Não, as multas formais também. Também? Os créditos tributários do Estado e as multas formais. Então vai ser bom. Convênio ICMS 109 do CONFAS, tá? Convênio ICMS 109 2012. Ok. Ali. Dirceu, o projeto de lei 3.100 de 2012 prorroga o prazo para consolidação de débitos no âmbito dos programas de pagamento à vista ou parcelamento que trata a lei 11.941. O projeto está lá para ser aprovado. 3.100 de 2012. Fala, Geraldo. O microfone estava aí. Está aqui com o Ivandro. Otávio. Tem um projeto de lei que parece que vai reduzir para 12% a alíquota para a substituição tributária dos determinados segmentos. Esse projeto você já sabe se está na Câmara dos Deputados para ser votado? Está tramitando na Assembleia. Está tramitando na Assembleia. Por enquanto não tem nada a esse respeito. Eu li no site do Cefaz, né? Ok. Derli, você já respondeu? Tá ok, então. Vamos sortear aqui o melzinho aqui, ó. Depois nós voltamos aqui. Deixa eu ver aqui. Walter Lô, fala de 1 a 29 aí. Se for... Não, mas aí tá rifado. Aí já decorou, né? 26 é Joaquim?
É Joaquim? Praze. É Josino? Josino. Branquinho. É. Então estamos melzinho. Agora fala um de 1 a... Sem ser o 25 agora, hein? Pelo amor de Deus. Hã? 11. Olha, rapaz. Josenilda. Pode escolher aqui, ó. Mel branco, hein? Ah. Fala o número. Vamos no número 27. Doutor Ivando. Ivando mesmo. Ivando Ribeiro. Ivando Ribeiro. Ô, Ivando, lá mesmo que está derramando, ó. Embrulha ele aí, ó. Ih, mas está melequendo. Cuidado, depois você troca lá. Lá mesmo, lá. Ivando, aumenta o número aí, vamos. Eu estou pensando em diminuir, porque, embora eu fui privilegiado, mas eu considero que quem chegou por último não merece tanto. Eu vou falar o 2. Por que você não subiu 1? José Pereira, ó, rapaz, foi embora. O Pereira é gente boa, vou guardar para ele. Fala outro. 9? Não, foi não. Foi embora também, estão vendo? A Marli foi embora. A Marli foi embora. Número 1. Otávio Martins. Oliveira Júnior. Bem, pessoal, na terça-feira nós temos mais melzinho para sortear. Tá? Hã? Ah, você não vai vir, não? Mas nós vamos sortear umas 4 semanas aí.